Brasileirão Série C 2022, 19ª rodada, que se inicia neste sábado, e o Carro Futebol vem passar os palpites como de costume. Se liga, que aqui a parada é diferente dos iguais. E o placar é cravado. Não todos, mas alguns aí a gente crava. Beleza? Bora lá. Mas pra gente começar, se você não é inscrito, eu já te convido a fazer a tua inscrição, ativa as notificações pra você não perder nenhum conteúdo exclusivo do canal. Deixa teu like que é muito importante, assiste o vídeo até o final que vai me ajudar muito. Pelo amor de Deus, assiste. Brasil! Assiste o vídeo, Brasil! Bora lá. São José e Altos do Piauí é o primeiro confronto da 19ª rodada. Lembrando que todos os jogos, né, para melhorar aí para vocês, é às 17 horas, mas eu já passei na última tabela da Série C, eu passei resultado de jogos da 18ª rodada, tabela de classificação e por último eu passei os jogos da 9ª rodada, beleza? Bora lá, o São José ele é o 12º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos ele teve aí 4 derrotas e 1 vitória. O Altos do Piauí é o 14º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos ele teve 3 derrotas e 2 vitórias. Nesse confronto aqui eu vou de 2-1 para o São José. Campinense e Volta Redonda. O Campinense ele é o último colocado na tabela, na 20ª colocação. Nos últimos 5 jogos ele teve 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. E o Volta Redonda, meu amigo, o Volta já está classificado. Ele é o 5º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos ele teve aí 4 vitórias e 1 derrota. Nesse jogo aqui o Campinense tem que sair, né, pelo menos com a última vitória aí, depois de cair para a Série D. Então eu vou de Campinense, 2-1 para o Campinense. Nesse confronto aqui, na minha humilde opinião, vai dar Campinense. Confiança e Atlético Cearense. O Atlético Cearense está lutando para sair da zona de rebaixamento, está na 17ª colocação, né? E o Confiança, ele vive desconfiado, está aqui na 15ª colocação. Nos últimos 5 jogos do Confiança, ele teve 3 derrotas e 2 vitórias. E o Atlético Cearense na 17ª colocação, nos últimos 5 jogos, 2 derrotas e 3 vitórias, né? Bora lá, o Confiança joga em casa, então eu vou de Confiança, vou confiar no Confiança, né? Vou colocar um placar de 1-0 para o Confiança. Nesse confronto aqui, na minha humilde opinião, vai dar Confiança. Vitória e Brasil de Pelotas. O Vitória, ele é o 10º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos ele teve 3 vitórias e 2 empates. E o Brasil de Pelotas, ele é o 18º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos ele teve 3 derrotas e 2 vitórias. Quem joga em casa é o Vitória, que pode comemorar a vitória em cima do Brasil de Pelotas. Então eu vou colocar um placar de 2-0 para o Vitória nesse confronto aqui. Beleza? Bora lá. Brasil! Botafogo de São Paulo, Botafogo de Ribeirão Preto e Remo. O Botafogo de São Paulo, ele é o 6º colocado na tabela, já classificado. Nos últimos 5 jogos ele teve aí 3 vitórias e 2 derrotas. E o Remo é o 8º colocado na tabela. Ainda vai decidir aí se sobe ou se desce, né? Na última rodada agora. Nos últimos 5 jogos do Remo ele teve aí 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Cara, eu vou acreditar no Remo. O Remo vai pra cima, não quer cair. Não quer cair não quer ficar, quer passar pra próxima fase. Então eu vou de Remo. Placar de 2-1 para o Remo. Eu gosto muito do Remo, então eu vou de 2-1 nesse confronto aqui para o Remo. Beleza? Bora lá para os próximos confrontos. Manaus e Mirassol, o líder. Mirassol vem decepcionando. Nos últimos 3 jogos do Mirassol ele teve aí 2 derrotas e 1 empate, né? Nos últimos 5 jogos só ganhou 2. Teve 2 derrotas e 1 empate. Já o Manaus, o Manaus é o 13º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, 2 empates e 3 derrotas. Quem joga em casa é o Manaus. Eu vou de Manaus, 2-1 para o Manaus nesse confronto aqui. Beleza? Figueirense e ABC. Figueirense e ABC. O Figueira é o 4º colocado na tabela.
Nos últimos 5 jogos, o Figueirense teve aí 2 empates e 3 vitórias. E o ABC é o terceiro colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, ele teve aí 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Eu vou de Figueirense, placar de 2-0 para o Figueira nesse confronto de Figueirense e ABC. Beleza? Bora lá. Aparecidense e Botafogo da Paraíba. Cadê o Aparecidense que dá mal valor aparecer, mas tem hora que desaparece, que é uma beleza. A Aparecidense ele é o nono colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos ele teve aí 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. E o Botafogo da Paraíba é o sétimo colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos ele tem uma sequência aí de 4 empates e 1 vitória. Quem joga em casa é o Aparecidense e pode aparecer muito bem para arrancar aí a classificação, que ele é o nono colocado, né? Então eu vou de Aparecidense. Aparecidense nesse confronto aqui vai dar, sabe o que? Aparecidense 2-1 para o Aparecidense nesse confronto aqui. Pode aparecer bem como o Botafogo da Paraíba pode tocar fogo aí no Aparecidense. Não é não? É isso aí. Brasil! Ferroviário e Ipiranga. Ferroviário e Ipiranga. O Ferrão, meu amigo, o Ferrão já caiu, né? Infelizmente o Ferrão já caiu. Nos últimos 5 jogos do Ferrão, o Ferrão ele é o 19º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. O Ipiranga estava lá embaixo, foi subindo, conseguiu chegar aqui na 11ª colocação. O Ipiranga. Nos últimos 5 jogos, nos últimos 2 jogos do Ipiranga, ele teve 2 vitórias, viu, filho? Nos últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 vitórias. Nesse confronto aqui, eu vou de Ferrão. Vou confiar no Ferroviário e vou colocar um placar de 2-1 para o Ferrão nesse confronto aqui. Beleza? Bora lá. O último confronto aqui é Paysandu e Floresta. O Pai, meu amigo, o Pai, ele é o 2º colocado na tabela. Tá bem pertinho aqui do líder. Empatou na pontuação aqui com o líder. A diferença é em vitória, que o líder tem 10 e ele só tem 9. E se o líder tropeçar nessa última rodada, ele se classifica para a próxima fase em primeiro, Paysandu. E eu vou de Pai. O Paysandu nos últimos 5 jogos ele teve aí 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Floresta, meu amigo. O Floresta, nos últimos 5 jogos do Floresta é o 16º colocado. Nos últimos 5 jogos foi bem. Nos últimos 2 jogos ele teve 1 empate e 1 derrota. 1 empate e 1 vitória, aliás. Nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Eu vou de Paysandu 2-0 para o Pai nesse confronto de Paysandu e Floresta. Beleza? Lembrando que se você não é inscrito, eu já te convido a fazer a tua inscrição, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo exclusivo do canal. Deixa teu like que é muito importante, compartilha com os amigos torcedores para eles virarem meus amigos também e muito obrigada, Brasil! Pela preferência. Valeu, fica na paz, tenha uma ótima noite de quinta-feira e até o próximo vídeo. Tchau!